Alô, gente. Boa noite. Mais uma vez eu vou dizer, olha eu aqui de novo. Hoje espero fazer uma live assim mais rápida, porque o Jornal Nacional vai estar pegando fogo, né? A coisa vai pegar mesmo. A coisa vai ser assim para encher os olhos. Quem tiver nervos, fala Alcione. Quem tiver nervos fortes, assista. Quem não tiver, vai surtar. Mas, vamos lá para a nossa live. Ontem nós estávamos, fala Alcione, minha amiga, ontem nós estávamos falando sobre o Pampa e alguma coisa ficou no ar e seria interessante ratificar. Boa noite, Alcione. O meu amigo, também foi guia comigo, Mário Linhares, me lembrou que o Pampa, além de tudo, o Pampa nos deu tradições, nos deu feijão tropeiro, me deu os tropeiros fazendo a tropilha do gado, né? Trazendo o gado. Nos deu a música. Nós tivemos a chimarrita, nós tivemos a dança da chula, o chimarrão. Quem não gosta do chimarrão, que vai ao sul, adoram o chimarrão, principalmente o chimarrão feito pelo gaúcho, né? O gaúcho. Nós tivemos também no Pampa grandes guerras. Foram guerras que marcaram a existência daquele lugar. A invasão dos castelhanos através da Argentina, através do Uruguai. Tivemos guerra, a Guerra das Missões, a Guerra da Cisplatina, a Guerra dos Farrapos, a Revolução Federalista de 1893. Então, o Pampa é uma sua beleza. História, tradição. E essa tradição nós tivemos através de muitos anos nessa região, importantíssima. Inclusive, tem até um ditado gaúcho que diz que eles são brasileiros por opção. Nós tivemos José Borges do Canto, em 1801, unificou, integrou a região do Pampa, porque o Tratado de Tordesilhas já tinha sido extinto, substituído pelo Tratado de Santo Ildefonso, e os espanhóis não queriam ceder as missões, e José Borges do Canto, em 1801, com 40 homens, foi lá e conseguiu anexar ao governo português as missões do Pampa Gaúcho. Então, o Pampa é uma história, o Pampa é um lugar que realmente não tem só a vegetação, tem só o ecossistema, tem história, tem tradição, tem guerra, lutas para a manutenção de um território junto ao Brasil. Muito bem. Encerrando o Pampa. Tem mais uma. O Pampa tem uma das lendas mais fantásticas que a gente desde criança, que é a lenda do Negrinho do Pastoreio, aquele menino que foi açoitado pelo coronel, porque um cavalo fugiu, mas ele não fugiu. O filho do coronel pôs em fogo o cavalo e o menino foi açoitado, e todas as vezes que ele tentava juntar o gado, o filho do estancieiro fazia com que o gado sumisse, até que ele foi açoitado e colocado em cima do formigueiro. E Nossa Senhora veio, o levou para o céu, e ele, até hoje, cavalga em cima de um tordilho chucro daquela região, para proteger os menos afortunados. O Pampa nos deu Bento Gonçalves, o Pampa nos deu Davi Canabarro, General Neto. O Pampa fez com que José Garibaldi fizesse a travessia com seus pranchões em cima de cavalos. Esse é o Pampa gaúcho. É o Pampa que ontem eu não falei, mas, de certa forma, estou relembrando a trajetória do Pampa gaúcho. O intuito da minha live hoje, ele vem de encontro a um outro bioma. Já que nós temos 6 biomas no Brasil, o mundo tem 25 ecossistemas, no Brasil tem 6. E o Cerrado, que é o assunto de agora, ele é um bioma, é o segundo maior bioma do Brasil, só perde para a Amazônia. Esse bioma, ele eu diria que é um contraste entre a Amazônia,
Mata Atlântica, Pampa e Nordeste. Mas ele se assemelha muito ao Nordeste, tem hora que eles se confundem, porque a vegetação, de certa forma, eles parecem um pouco, são similares. Muito bem. Esse cerrado, ele tem 2 milhões e 45 mil metros quadrados. É gigantesco. Ele é o segundo maior bioma de savana do mundo, só perde para o africano. Você vê o tamanho desse bioma. Por que eu falo savana? Porque todo mundo sabe que a savana é africana. Mas se vocês olharem no mapa, na mesma distância que está a savana africana, está um paralelo é o mesmo. O paralelo é o mesmo. Então, existe uma influência de um com o outro. Porque se vocês observarem a formação das costas do Brasil, com as costas do Brasil com as costas da África, se confundem. Segundo os geologistas, houve uma divisão, um rompimento que ele separou. Então, de certa forma, a savana foi separada. Deixa eu ver, nós temos aqui a minha mulher, a Tercília. Um beijo, meu amor. Tejane Albuquerque, prazer. Amara, prazer. Alice Passos entrou. Tá vindo, o pessoal tá vindo, legal. Pode não ser muita gente, mas o que vem. Michele chegou, minha assistente assídua, ela já avisa que vai chegar. Tá, vamos falar vamos continuar no Cerrado. É um bioma brasileiro o Cerrado? Não. Ele é um bioma internacional. Ele é grande parte, eu diria que 95%, ele está no território brasileiro, mas ele também pega a Bolívia e pega parte do Paraguai, um pedaço. Mas ele está lá, presente. Todo mundo, quando ouve falar no Cerrado, ele ouve falar em quê? Pensa logo em Goiás, pensa logo em Brasília, pensa logo em Tocantins. Mas se vocês pararem e pensarem, o Cerrado, além desses estados, vamos ver quais os estados que o Cerrado pega. Goiás, Minas, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Distrito Federal, Maranhão, Piauí, Bahia, São Paulo e Paraná. E mais os 2 países citados anteriormente, Paraguai e Bolívia. Daí a extensão gigantesca desse bioma, daí a importância desse bioma para o nosso Brasil. Vocês vão entender uma coisa. Todo mundo pensa que Cerrado só tem aquele monte de árvores tortinhas, tal. É um bioma, assim, que eu diria, de uma qualidade, um valor para a gente fantástico. Para vocês terem uma ideia, são 1.500 espécies de animais existentes no Cerrado. 1.500 espécies, entre répteis, batráquios, invertebrados, animal, quadrúpedes, mamíferos. Agora tudo virou animal, né? Tudo virou animal. Desde que eu aprendi a estudar, animal é aquele que mama. E tudo bem. Mas são animais, segundo a nova terminologia. Então, é um ecossistema gigantesco, subdividido em vários ecossistemas. Existe o Cerrado, existe o Cerradão, existe o Campestre, a Floresta de Galeria, o Cerrado Rupestre. São tipos de cerrados. Vocês não vão encontrar em cada região o mesmo cerrado, como vou supor, em Tocantins, o mesmo cerrado que vão encontrar no Paraná, que vão encontrar no Maranhão, no Piauí, na Bahia, não. Cada região tem uma característica diferenciada do cerrado. E esse cerrado, ele é o grande alimentador dos grandes rios que nascem no Brasil, principalmente no Brasil, que serve para as bacias, do Prata, do Tocantins, da Amazônia, entendeu? Do Nordeste. São rios que nascem no Cerrado e vertem para norte e para sul. Então, ele é de capital importância para o nosso país. E esse Cerrado eu conheço bem ali, andei muito por aquelas terras,
e você olha para aquele cerrado, é uma imensidão, é para se perder de vista, você acha que aquilo ali é um vazio. Ele se assemelha muito com a savana africana, com um pouco do Nordeste, tanto que eles se confundem em certa região. Eles se encontram. E hora deixa de ser cerrado, vira caatinga. Hora deixa de ser caatinga, vira cerrado. A Bahia é assim, Piauí é assim, Maranhão é assim. Então, são ecossistemas que se interligam, não é o caso do Pampa, que é uma coisa diferenciada. O Pampa, lá embaixo, ele se integra onde? Na Mata Atlântica, completamente distinto uma do outro. Já o Cerrado, não. O Cerrado, ele é integrado ao Nordeste. Para você ter uma ideia, o Cerrado é muito quente, com inverno seco, um verão muito chuvoso, a temperatura pode chegar a 40 graus, mole, como também pode chegar a 10 graus no inverno. Em certas regiões chega a 10 graus. A região ali do Mato Grosso, ele pode baixar até mais do que isso. Mas, quando vocês olham o Cerrado, uma maioria lembra que pensa em Brasília. Tá, Brasília está inserido no Cerrado, mas Minas Gerais está. Minas Gerais tem grande parte do Cerrado e uma parte da Caatinga, no norte de Minas Gerais. A vegetação do Cerrado são árvores baixas e esparsas, separadas uma das outras. São árvores com caule grosso, são cascas grossas. Vocês vão entender por quê. Porque eles concentram muita água. Muita água. Então, quando vem a seca, no período chuvoso, ele tem uma precipitação de 1.200 milímetros a 1.800 milímetros. No inverno baixa muito, então eles concentram a água, eles conseguem guardar água nas raízes, que são profundas, de até 2 metros, para buscar água lá embaixo para se alimentar, com a própria casca, aí ele absorve a água e faz com que ela sustente o equilíbrio daquela planta. E esse cerrado, para você ter uma ideia, esse cerrado ele tem, assim, uma importância capital para a economia do Brasil. Esse cerrado está sendo destruído. Isso aí é público notório. O agronegócio invadiu aquela região ali com uma gana, assim, horrorosa. Se vocês observarem, hoje talvez o Cerrado tenha... Nós estamos aí com 30% do Cerrado já foi destruído. As grandes fazendas de soja, as grandes fazendas de café, as grandes de milho estão inseridas aí. O gado tomou conta daqueles campos, porque são campos extensos, são vegetações esparsas, o desmatamento é mais fácil, então a criação animal se adapta mais. Hoje, no Brasil, nós acreditamos ter mais de 250 milhões de cabeça de gado, equinos, caprinos, moares, são mais de 300 milhões. Isso provoca um grande efeito estufa. Pra você ter uma ideia, vamos falar do clima da região. Eu lembro que no mês de agosto, estando lá no Cerrado, na região de Caldas Novas, Brasília, eu peguei temperatura aí tipo 40 graus. 40 graus. E agosto ainda é inverno, mas o sol é inclemente. O sol é inclemente. E outra coisa, o Cerrado é tão rico que ele produz muitos minerais. Um dos mais importantes minerais produzidos no Cerrado é o nióbio, tão discutido hoje em dia, vende, não vende, pega, não pega. O que é o nióbio? O nióbio é um mineral que serve para, misturado com outros minerais, serve para liga de aviões, de aeronaves. Nós temos, eu acredito, uma ideia de 95% do nióbio do mundo. Então, nós somos os maiores produtores de nióbio do mundo, e esse nióbio está indo embora, entendeu? Está indo embora de acordo com o interesse dos governos que pegam o Brasil. A preço de banana. Países como os Estados Unidos e outros mais compram aquilo ali como se fosse areia lavada,
um preço ínfimo. Agora que estão começando a acordar sobre o valor de comércio que tem esse produto. O nióbio está sendo explorado. Muito bem. Quando nós falamos de cerrado, nós temos que falar nos chapadões. O que seriam os chapadões? São elevações de 1.000 metros, 900 metros, onde você olha a uma extensão de terra como se fosse uma mesa. É muito comum a gente encontrar. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a Chapada dos Veadeiros. O nome já diz Chapada dos Veadeiros. A Serra dos Pirineus, que é uma altitude de até 1.300 metros de altura, então talvez o ponto máximo do cerrado é esse. Ali tem todo tipo de vegetação. É abundante os rios daquela região. Tanto que eu falei anteriormente que ele forma as bacias amazônicas, a bacia do Tocantins, a bacia São Franciscana, do Rio de São Francisco, porque nasce no Cerrado. O Rio Grande nasce no Cerrado, que forma o Rio Paraná. O Rio Paranaíba nasce no Cerrado, que forma o Rio Paraná. Tocantins nasce no Cerrado. O Araguaia, o São Francisco. Então, o Cerrado, ele eu diria que é o nosso aquífero de superfície. Embora que naquela região tenha o aquífero, o Guarani, que vai da Argentina até acima um pouco mais de Goiás, que é a maior reserva de água do mundo. O aquífero Guarani, para vocês terem uma ideia, daria para alimentar uma humanidade, matar-se da humanidade por 2.000 anos. Ele está para ser privatizado para multinacionais como Nestlé, Coca-Cola e outras grandes empresas que querem o aquífero Guarani, a água do aquífero Guarani, como sua. É do povo sul-americano, principalmente do Brasil, que tem a maior extensão desse aquífero. E o Cerrado vem sendo, assim, destroçado. Eu falei anteriormente que o Cerrado tem várias divisões, são 22 divisões. São 22 tipos de ecossistema que você encontra no Cerrado. O Cerrado Mineiro é diferente do Cerrado Goiano, do Cerrado do sul de Goiás, do norte do Tocantins, do sul do Maranhão, Piauí, Bahia, enfim, são regiões distintas, mas com características de Cerrado, que são as características da savana. Nós não temos, talvez, os animais existentes na savana africana, mas nós temos nossos animais. Se você chegar ali, você encontra a onça parda, a onça pintada, o lobo-guará, o cachorro vinagre, que é chamado cachorro-mada, a jaguatirica, a raposa, animais de pequeno e grande porte, predadores de topo de cadeia, como a onça pintada e a parda. São animais que o lobo-guará se alimenta da lobeira, que é uma frutinha que dá na beira dos rios, e ele se alimenta. Porque o lobo-guará, todo mundo acha que é um lobo mau. Não, ele é herbívoro. Ele só ataca as fazendas atrás da galinha, do ovo, dos pequenos roedores, porque o homem invadiu a sua região, está tomando conta da sua região e não está dando espaço ao lobo-guará de se perpetuar. Você vai na região do Cerrado de Minas Gerais, ali tem um santuário de Caraça. Toda noite os lobos-guarás aparecem, porque os padres, os franciscanos, ali aquela região virou um hotel, eles deixam a comida no pátio e os espectadores ficam sentados, os lobo-guarás vêm comer. É um espetáculo assim de arrepiar, é um espetáculo digno do Cerrado brasileiro. E esse Cerrado concentra o quê? Grandes cidades. Nós temos ali no Cerrado Brasília, temos Goiânia, temos um pouco do Mato Grosso, do sul e do norte. Eu acredito até que Campo Grande pega esse cerrado, se você olha a vegetação, é muito parecida. E nós temos também, nesse lugar, uma ideia. Quando você vê uma árvore de acima de 25 metros, naquela região, são as matas ciliares. São matas que
predominam naquela região, mas em lugares específicos. Normalmente são vegetações rasteiras, árvores passadas, tortas, caules tortos, com cascas. Por quê? Ele consegue reunir a água para a alimentação daquele lugar. O Cerrado, cara, tem, eu diria o quê? Vamos supor, o Cerrado, vamos falar de comida que tem no Cerrado. Nós temos o bacuri, minha mulher adora. O pequi, que ela acabou de comer, um pequi maravilhoso, ela ama esse pequi. O Cerrado tem uma outra, vou até procurar aqui, é o babacuri, uma coisa assim, mais ou menos. Bacupari, né? É outra também, iguaria do Cerrado. E esse Cerrado, ele dá essa condição de alimentação. Eu não morro muito de amor pelo pequi, não, mas dá um gosto legal, dá um gosto legal. Minha mulher que adora, se ela puder, ela comia aquele caroço, é que não dá para quebrar no dente, mas diz que ali dentro tem um coco maravilhoso, é só quebrar aquilo aí e você tira o coco para alimentar-se. O que nós podemos falar mais do Cerrado? SOS Cerrado. Nós estamos precisando do Cerrado salvar aquela região, porque ela está sendo maltratada, está sendo destruída através da lavoura, através da implantação do gado, através do desmatamento, como está sendo feito aqui na Caatinga, do Nordeste. Por quê? O homem começou a fazer uma coisa muito interessante, começou a introduzir no Cerrado vegetações que não são oriundas do Cerrado, capins diferenciados, para melhorar a pastagem. E isso aí, esse capim invasor, ele está tomando conta, como o caso do capim navalho, da tiririca, que foi introduzida pelo homem em certos lugares para pastagem. Só que aquilo é uma praga. Esse capim que botaram lá, ele é uma praga. E o gado precisa daquilo ali, mas o ecossistema odeia aquilo porque ele prejudica insetos provenientes do Cerrado, começa a se perder, entendeu? Começa a se perder porque ele não identifica aquele capim como seu, da sua criação, da sua alimentação, da sua gastronomia. É estranho aquilo ali para ele. E o que acontece? Eles começam a se perder. As aves que encontravam insetos ali não estão mais encontrando, entendeu? Mais nada. Então, o Cerrado, talvez depois na Mata Atlântica, um pouco mais ou menos similar com o Pampa, é um dos ecossistemas mais agredidos no Brasil. E olha, estudos de especialistas rezam que estamos à beira da extinção do Cerrado, se não tomarem cuidado. Eu conheço aquela região, já passei inúmeras vezes, Tocantins, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais. Você nota que está havendo os animais estão essa condição de produção. Então, os animais precisam buscar o seu habitat. Eu lembro que, quando eu vinha de Corumbá em direção a Ponta Porã, nós passávamos, em determinado momento, que pegava um fragmento de cerrado, nós só víamos soja. Eu cansei de ver emas correndo ali em busca de um espaço na lavoura. Eu vi animais um pouquinho maiores, como a onça-parda, se perdendo filhos, entendeu? Os filhos, elas vão ter os filhos e assustada por cães e caçadores humanos, acabam deixando os animais ali. Isso é o que vem fazendo com o Cerrado. Esses animais que a gente está perdendo, como o lobo-guará, como a onça-pintada, como a anta, o tamanduá-bandeira, os mergulhões,
165 espécies de aves. Tudo isso é uma interferência humana que vem matando aquela região. O que nós temos que fazer? A política de expansão de área agrícola, ela vem de encontro à preservação do meio ambiente. Certo, a gente pode até compartilhar espaço, desde que um não se interponha no espaço do outro. O cerrado é um habitat natural. Os animais que ali sobrevivem não vão sobreviver no meio de uma plantação de soja, uma plantação de café, uma plantação de milho, de algodão. Eles têm elementos diferenciados, comportamentos diferenciados, porque o habitat que eles reconhecem é um habitat virgem seu. E nós estamos perdendo isso. Você imagina o Rio Araguaia, hoje, ali na ilha de Bananal, o Rio Araguaia está agonizando, gente. Por quê? Quando você mata parte do cerrado, você está matando as nascentes desses rios. A nascente, por exemplo, do Tocantins, a nascente do Araguaia, a nascente do São Francisco. Claro, com uma exceção de uma enchente ou outra, como o Rio São Francisco agora, Sobradinho está com água, vertendo água, barbaridade, mas levou anos operando com 3%, com 4%, 5%. Hoje está com 100%, graças a Deus, foi ótimo, maravilhoso. Mas isso não acontece todo dia. Nós precisamos o quê? Do cerrado sadio, porque renascente do Rio Paraná, Rio Grande, no caso, Paraná, Paranaíba, Tocantins, Araguaia e outros, São Francisco, principalmente, que é o Rio de Integração Nacional, é o maior rio brasileiro, tem 2.000 e tantos quilômetros. O Amazonas não é brasileiro, nasce no Peru, na Cordilheira dos Andes. Mas o maior rio brasileiro é o São Francisco, que nasce no Cerrado. Por isso que eu falo, cada região tem a sua característica. O Pampa tem a sua característica de proteção de um tipo de vegetação que protege um tipo de animais. O Pantanal é mais floresta, mas fica no Cerrado. É um escape do Cerrado que foi para floresta tropical. Então, eu sempre peço às pessoas que, principalmente amigos meus que são biólogos, estudam isso, que preparem um plano piloto para aquela região, façam com que as autoridades entendam que nós precisamos de um lugar como o Cerrado, como o Pantanal, como a Floresta Amazônica, ou Caatinga, o Pantanal, Pampa, para que a gente tenha um Brasil sadio. Por quê? Se nós observarmos, se nós tivermos um Pantanal destruído, um Pampa destruído, floresta, porque a Floresta Amazônica está sofrendo barbaridade, a Mata Atlântica, a sua cobertura só tem 8,5%. Nós estamos perdendo assim, daqui a um dia nós não vamos ter mais a cobertura da Mata Atlântica. O Pampa está sendo destruído assim, vergonhosamente através de políticas governamentais que não têm a mínima ideia do que aquilo ali representa para as futuras gerações. Eu lembro que há 50 anos atrás, 60 anos atrás, quando eu era garoto, eu olhava as matas da minha cidade e eu ficava encantado com o tamanho da Mata Atlântica que existia na Serra do Codeço. Hoje você não tem nada, tem fragmentos. É assim que está acontecendo com o Cerrado. Quem conhece o Cerrado, como eu conheço, como outros amigos meus, trabalhamos no turismo, conhecemos, que nós tínhamos a obrigação de passar por esse território, você olhava assim uma fronteira agrícola gigantesca. E uma das maiores fazendas de soja do Brasil está na região do Mato Grosso. Que era famosa, não sei como é agora, era a famosa fazenda Itamaraty.
Para vocês terem uma ideia, entravam caminhões e caminhões e caminhões e caminhões infindáveis para colher a soja, para receber a soja colhida nos seus galpões. O interior de São Paulo, que tem um cerrado, ele vem sendo destruído por pastos. Presidente Prudente é uma cidade, no meu tempo, ela tinha... o Goiás, de Presidente Prudente, era aquele negócio do engorda do gado. O gado vem de um determinado ponto, que não tem o capim, levava para aquelas fazendas chamadas hotel de gado. Ali ele ficava o tempo para engorda. Fazendeiros estão fazendo isso. O que estão fazendo com isso? Estão destruindo o cerrado. Estão plantando capins para o deleite do seu bolso, das suas contas bancárias, e o engorda de animais que vem do Mato Grosso, atravessa a ponte Maurício Júpiter, são caravanas e mais caravanas, chegam na região de Presidente Epitácio, Presidente Prudente, para que possa fazer essa transição. E os animais são colocados, por exemplo, em 10 currais. Isso é feito no Cerrado. São 10 currais com 10 tipos de... com grama. O primeiro curral come aquela grama toda, vão para o segundo, vão para o terceiro, para o quarto, para o 10, depois volta para o primeiro, para poder se alimentar. E isso, o Pantanal vem, o Cerrado vem sofrendo, você olha assim, são fazendas quilométricas sem um pé de pau do Cerrado. Só tem vegetação trazida de outros estados, de outros países, para a alimentação do gado. E isso aí, hoje a gente não sente. Mas daqui a 100 anos nós vamos ter uma destruição tão grande do Cerrado, dos biomas brasileiros, que nós vamos ter um país com característica de deserto. Já visto o que acontece aqui no Nordeste. Nós temos regiões que a próxima live que nós vamos fazer, que vamos falar do Nordeste, nós vamos falar das regiões de deserto que tem aqui nessa região, no Nordeste. No sul do Brasil, o Pampa, o desmatamento, o aproveitamento inadequado está criando erosões. Você chega no Pampa Gaúcho, você olha erosão quilométrica, por isso que eles chamam de a seca verde. O Rio Grande do Sul vem passando uma seca, eles chamam de seca verde, está tudo verdinho. Mas quando você chega, há uma destruição. Eu, uma vez viajando com um rapaz aqui no Maranguape, estava no período da seca verde. E ele me perguntou, quando nós chegamos no Rio Grande do Sul, ele perguntou, mas isso é a seca daqui? Eu falei, essa é a seca gaúcha. A seca nordestina é evidente, aquela coisa patente, você bate os olhos, dói. Aqui a seca é verde. É tão danosa quanto a seca visível do Nordeste, porque aquela produção, ele mata todo tipo de cultura que você tenta introduzir, porque você não tem água. O gado precisa beber essa águazinha, ele não tem, os barreiros estão secos, os rios estão começando a ficar secos. Então, esse gado precisa sair de um ponto para outro, então é oneroso ter certos animais em certas regiões. E o Cerrado está fazendo isso. O Cerrado está fugindo das suas características originais de savana para virar uma fronteira agrícola. Não tem aquele negócio que agro é pop, agro é tech. É isso aí. Eles estão fazendo isso com o Brasil. Com o Cerrado, é um dos mais agredidos ecossistemas, com exceção da Mata Atlântica, que a sua cobertura quase não existe. E nós estamos perdendo, nós estamos com animais em extinção. E nós não temos um banco de sêmen para que haja reposição desses animais no Brasil. Tentaram fazer, não sei como é que está, mas parece que a coisa não andou, não. Aquele projeto que se não me engano, é a Noruega ou Dinamarca, acho que é a Noruega, de pegar todos os grãos de várias partes do mundo e guardar num lugar reservado, para que o dia que o mundo tivesse uma fome muito grande e não tivesse mais aquele alimento, aquele banco de semente poderia alimentar o mundo através da replantio. A mesma coisa seria com os nossos animais. Já que nós temos uma medicina genética tão avançada, por que a gente não tem um banco de sêmen para que a gente consiga reproduzir o animal em larga escala? Não existe aí, pessoal inventa um monte de coisa aí, faz animal de um parecido com o outro.
Isso o Brasil não está prestando atenção. O Brasil está andando na contramão do progresso. Embora que a gente não pode falar muito da região dos Estados Unidos, que os Estados Unidos dizimou 40 milhões de bisões, que é o famoso búfalo americano, né? Só 40 milhões de bisões ou mais dizimados do território americano. Os Estados Unidos conseguiu eliminar parte da vegetação americana para uma agricultura agressiva do milho, da soja, enfim. Então, são países que não são referências para a gente. O que nós temos que fazer é o dever de casa. A gente não tem que se basear em fulano, beltrano, cicrano. Nós temos que entender que nós precisamos do cerrado, nós precisamos do pampa, nós precisamos da Mata Atlântica, da Amazônia, enfim, de todos os ecossistemas que nós temos. Porque sem isso vai ficar difícil. Eu consegui ver a Mata Atlântica exuberante há 60 anos atrás. Talvez 25%, 30% da Mata Atlântica. Hoje só tem 8,5%. Eu, quando viajava, vi o Pampa Gaúcho bem mais sadio, bem mais vivo do que está se encontrando hoje. Eu vi a Amazônia sem as agressões do sul do Pará e outras regiões. O Nordeste, eu fiz o projeto Rondônia e ao Sul durante 30 dias, eu comecei a perceber desertificação, porque o próprio homem consegue destruir aquele ecossistema. O Piauí, se você olhar o mapa do Piauí, ele é um mapa estreito em cima e largo embaixo. Por quê? A necessidade de trazer o gado para a povoação do estado do Piauí. O Piauí ainda tem um grande rio, que é o rio Parnaíba, que é o alimentador daquela região. Ele vem da onde? Basicamente do Cerrado piauiense. Então, é um ecossistema importantíssimo. Ele é produtor de alimento, ele é produtor de histórias, existe muito folclore, existe muita música. É um estado, é uma região que produz muita coisa. Minas de ouros fantásticas, tribos indígenas incríveis que vêm do Cerrado. Isso nós precisamos salvar. Eu hoje vi uma coisa, um ministro dizer que ele odeia a palavra povos indígenas. Existe o povo brasileiro. Opa, peraí. Existe o povo indígena, sim. Porque eles foram os primeiros a chegar aqui. O povo brasileiro veio depois através do português. Então nós somos o índio brasileiro, é o povo brasileiro. Se ele não sabe o que é etnia, eu estou dizendo para ele. Falar bobagem, dá logo um cargo. Quando o indivíduo não tem conhecimento, ele fala o que ele quer para agradar quem ele quer, e ele tem o cargo. Não, nossos índios, os índios do Cerrado, os índios brasileiros da Amazônia, os índios do Nordeste, os índios do Sul que foram dizimados, ainda existem alguns fragmentos, são povos indígenas. Esse é o verdadeiro povo brasileiro. Eles têm 2.000 anos, 3.000 anos em nosso território. Nós tivemos grandes tribos que habitaram aquela região, nós tivemos os amorés, os paiaguás, os guaicurus, nós temos outras grandes tribos, os caigangues. Já na região da Mata Atlântica tivemos tupiniquins, tupinambás, os termiminóis. Nós éramos 6 milhões de indivíduos quando o português aqui chegou. Então, quem é o povo brasileiro? É o português, o africano, o europeu, ou é o nativo que habitava a região do Cerrado e outras regiões brasileiras? O Cerrado precisa de ajuda. O Cerrado precisa de alguém que grite, que tenha representatividade nos segmentos sociais, segmento político, para poder preservar. Mas, como diz que agro é tech, né? Agro é pop. Então, nós estamos lascados, como diz meu amigo Tiringa, lá do Charles de Tiringa, nós estamos lascados em relação à preservação ambiental. Bem, gente, eu vou deixá-los porque o Boni deve estar chegando, o Boni deve estar ávido para dar notícias do nosso dia a dia. E muito obrigado. Amanhã, sábado, domingo, eu vou descansar, mas segunda-feira eu estarei nesse mesmo bate-horário para a gente trocar uma ideia sobre biomas brasileiros.
Depois, terminamos essa sessão dos biomas, dos 6 biomas, eu quero começar a conversar com uma coisa que eu sei que vocês gostam. Comida. Nossa gastronomia, a influência que nós tivemos na nossa cozinha, que nos deu, que nos trouxe, o que nos deu, de como forma chegou. A gente vai começar a falar sobre comida. Por falar em comida, já deu fome. Obrigado, gente. Uma boa noite, um bom final de semana, que Papai do Céu abrace vocês, proteja, que o coronavírus passe longe da gente, que vai embora, pelo amor de Deus, já não aguento mais, já estou há quase 70 dias fora, dentro de casa, eu já estou começando a criar raízes, mas a gente vai sair dessa. Fique em casa, hein? Boa noite, gente, felicidades.